Fechar os nossos olhos para orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Declaramos, Pai, que ela é real na nossa vida, que ela fala connosco. Durante esses breves minutos, Senhor, que Tu possas, em nome de Jesus, começar a tocar o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra de uma forma especial, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia, uma igreja especial para o Senhor, uma das 7 igrejas do Apocalipse, e ficam duas coisas para nós retermos hoje nesta palavra. E não me vamos alongar muito, porque queremos participar da Santa Ceia. A primeira coisa que temos que reter é aquilo que Jesus diz sobre si próprio, logo no início dessa passagem. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Amém? Deus tem a chave de Davi. Amém, igreja? Diz ao teu irmão, Jesus tem a chave de Davi. Aleluia. E aquilo que essa chave abre, ninguém pode fechar. E aquilo que essa chave fecha, ninguém pode abrir. Amém? Diz ao teu irmão, recebe as tuas chaves. Hoje há 2 temas importantes. O primeiro é esse, recebe as tuas chaves. Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E eu sei que tu tens pouca força, mas tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Eu quero viajar com vocês até Isaías. Peguem a vossa Bíblia e vamos abrir no livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, para a glória de Deus. E nós vamos ao capítulo 22, em nome de Jesus, e o versículo, já vos confirmo. Glória a Deus. Há um momento em toda a palavra de Deus em que nós somos levados a ler sobre a chave da casa de Davi. E é interessante Deus ter, não é? Jesus ter se referido à chave da casa de Davi, a esta igreja em específico, não é? E nós vamos entender o porquê que ele o fez. Então, se nós formos para o versículo 20, nós vemos aqui uma profecia que o Senhor está a entregar a Isaías, que é referente a uma situação que estava a acontecer entre o homem Eliaquim, não é? E um outro homem chamado Sebna. Então nós vamos ver o que é que o Senhor quer falar com esses 2 homens. Diz assim o versículo 20. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com um manto que pertence a você. Com o seu cinto revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Aqui a profecia é para esse homem chamado Sebna. Então, a profecia é para que ele iria perder o manto e ele iria perder a autoridade que exercia. E continua, ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém, 22, sobre os ombros dele, a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino do seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele. A sua prole e os seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele dia, anuncia o Senhor dos Exércitos, a estaca fincada em terreno firme cederá, será arrebentada e desabará, e o peso sobre ela cairá, pois o Senhor o declarou. Amém? Isto é uma situação que aconteceu realmente. E o contexto disto é o seguinte: este homem chamado Sebna, ele era um homem que detinha essas chaves da casa de Davi. A casa de Davi era o lugar mais importante do reino. Davi, quando era rei, construiu
aquele lugar, que era, se vocês forem ver depois na parte arqueológica, era a parte mais interna dentro do castelo. Então a casa do Davi era o lugar onde havia mais importância de todo o reino. Havia uma chave mestra que abria a casa de Davi e sem essa chave era impossível abrir. Aquilo que aquela chave abria, ninguém conseguia fechar. Nenhuma outra chave conseguia fechar. E aquilo que aquela chave fechava, mais nenhuma outra chave conseguiria abrir. Então era uma chave mestra. Esse homem, Sebna, tinha acesso a essa chave porque ele era um homem de confiança. Mas aconteceu uma coisa que entristeceu e enfureceu o Senhor. Sebna estava a construir um túmulo, e se vocês voltarem lá para o versículo 15, assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos: vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso. Veja que o Senhor vai te agarrar e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá tu morrerás, e lá os teus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do teu Senhor. Eu o demitirei das tuas funções, e o teu cargo será deposto. Então esse homem, ele em vez de apoiar o povo de Deus a construir os seus túmulos para o momento em que eles forem descansar no Senhor, ele estava a construir o seu próprio túmulo para que aquele túmulo servisse de glória para si próprio. Ele estava a usar os atributos e o poder que tinha sido confiado a ele pelo rei para construir algo para ele próprio. E o Senhor disse: não, basta, acabou. Ninguém vai usurpar o poder e a autoridade que eu lhe coloquei nas mãos. Então, neste momento, Isaías, tu vais ter com aquele homem e vais dizer o seguinte: eu vou-te tirar do teu lugar de influência, de poder, eu vou-te destruir e eu vou tirar a tua autoridade. E eu vou entregar ao homem chamado Eliaquim. Eliaquim, olha que coisa interessante, significa o Senhor que levanta, o Senhor que ergue, o Senhor que sustém. Não é pela força dele, mas é pela força do Senhor, porque ele era fiel, ele era um servo fiel. E olha que interessante, o próprio Jesus, em Apocalipse 3, vai dizer que é ele que detém a chave de Davi. Eliaquim, na verdade, é uma alegoria, apesar de ter sido alguém que existiu, essa história é uma alegoria ao poder de Satanás e ao poder de Jesus Cristo. Deus está a dizer: Satanás, das tuas mãos vão ser retiradas as chaves que determinam o futuro das pessoas. E eu vou entregá-la nas mãos do Filho, de Eliaquim, aquele que vai deter o poder das chaves na sua mão. E Jesus vem e diz: eu detenho as chaves são minhas, as chaves da casa de Davi são minhas. Ou seja, o Pai tirou o poder do inimigo e colocou-o nas mãos de Jesus. Amém? E se essas chaves estão nas mãos de Jesus, nós podemos saber que Ele é capaz de abrir e fechar portas da forma que Ele achar melhor. Amém? E nós sabemos através da palavra de Deus que cada porta que Jesus abre para nós é uma porta para um futuro melhor. Cada chave que Ele usa para destravar o nosso futuro significa que Ele está a investir em nós algo bom da parte dEle. Amém, igreja? E olha que interessante. Jesus não se trata apenas como aquele que detém a chave, Ele é aquele que é a porta. Amém? Jesus é a porta. Ele é a porta e Ele tem a chave de todas as outras portas. E a palavra de Deus diz que quando Jesus fecha uma porta na nossa vida, não interessa e não adianta queremos voltar a abri-la. Não adianta queremos lutar contra a porta, bater na porta, espernear na porta. Porque se Ele fechou a porta, é porque Ele quer que ela esteja fechada. Amém? Diz ao teu irmão assim: não vás atrás de abrir portas que o próprio Jesus fechou. Quantas vezes nós queremos voltar a casas de onde Ele nos tirou?
Quantas vezes queremos voltar aos corredores de onde nós sofríamos perseguição, dor e luto, e o Senhor já fechou essa porta na nossa vida e nós queremos voltar para lá. Quantas portas, pela graça de Deus e pela misericórdia dele, Ele fechou na nossa vida. E que se Ele não tivesse fechado, nós estávamos lá dentro ainda a sofrer e destruídos. Mas Ele, pela sua graça, nos tirou daquele lugar, fechou a porta e disse: ninguém vai voltar a te colocar lá dentro. E o inimigo pode tentar usar as suas chaves falsas e dizer: não, vamos voltar para aqui. Vamos arranjar um outro caminho para voltar para este lugar. Mas Jesus não permite, porque a chave é dele. Amém? E ninguém pode roubar. Nós sabemos que existe a tradição, não é? De que Jesus, quando morreu, foi ao inferno, roubou as chaves do diabo, as chaves do inferno do diabo, e tornou impossível que o diabo tivesse poder sobre aqueles que confiam e creem em Jesus Cristo. Amém? Nós gostamos de falar que o diabo tem poder, que ele faz coisas, que ele influencia. A gente tem medo das pessoas que fazem bruxaria, macumba e etc. Mas a palavra de Deus deixa uma coisa muito certa, irmãos. Aqueles, e aqui é a condição, aqueles que estão em Cristo Jesus não podem sofrer nenhuma condenação, porque eles são de Jesus. Amém? Então o diabo tem poder sobre o mundo, tem muito poder e tem muita autoridade. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele diz: se tu te curvares a mim, eu vou te entregar tudo o que existe neste mundo, porque o mundo é meu. Não o planeta é do diabo, não as pessoas são do diabo, mas a forma como o mundo é construído é dele. Ele domina, ele cria e ele faz tudo ao seu bel prazer. Mas Jesus disse não. Amém? Jesus disse não. O diabo, ele pode planear e ele pode querer nos entregar várias portas abertas no mundo, mas nós temos que entender que o dono da verdadeira chave é Jesus Cristo. Então, se o diabo quer nos entregar o mundo inteiro, nós temos que entender que ele não nos pode entregar o que é maior do que o mundo inteiro. É a nossa salvação. E é uma eternidade ao lado de Jesus. A única pessoa que nos pode entregar isso é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, tu podes ter tudo do mundo, irmão. Tu podes ter muito dinheiro, tu podes ter muita influência, tu podes ter muito poder, tu podes ter muitas pessoas que vão te bajular e vão te adorar e vão dizer que tu és o maior. E tu podes ser muito amado pelo mundo. Mas o diabo não te vai entregar a eternidade com Deus. Ele não te vai entregar felicidade eterna. Ele não te pode entregar alegria eterna. Só Deus te pode entregar isso. E o que é mais importante para nós? É que o Senhor Jesus abra as portas do caminho que Ele deseja para nós. E Jesus diz assim: eu sou a porta. Tu não tens que me usar para abrir uma porta na tua vida. Tu tens que vir ter comigo. Entendem, irmãos? Porque Jesus não quer que fique nenhum tipo de dúvida sobre para que é que Ele serve e quem Ele é para nós. Porque se Jesus for apenas aquele que detém a chave, nós podemos ir ter com Ele e dizer: Jesus, abre a porta do meu trabalho. Jesus, abre a porta do meu namoro. Jesus, abre a porta do meu casamento. Abre a porta das amizades. Abre a porta do dinheiro. Abre a porta do poder, da influência, Jesus. E Jesus detém a chave de todas as portas. Mas Jesus diz assim: vocês não têm que vir ter comigo para abrir nenhuma porta. Vocês têm que vir ter comigo, porque eu sou a porta. E aquele que passar por mim, pela porta, vai encontrar pastos verdes e caminho de alegria e de felicidade. Essa porta, ela é difícil de encontrar. Essa porta não vão ser todos que vão encontrá-la e que vão passar por ela, mas ela existe e eu sou a porta. Então nós não vamos ter com Jesus para que Ele abra situações na nossa vida. Nós vamos ter com Jesus porque Ele próprio é a realização da nossa vida. Ele próprio é o motivo da nossa vida. Ele é o final pelo qual nós temos que viver a nossa vida. Ele não é o meio para alcançar outros finais. Ele próprio é o objetivo, a finalidade de vivermos. É por Ele, é para que nós possamos encontrá-lo e viver com Ele. Esse é o objetivo da tua vida. Diz ao teu irmão: a tua vida,
serve para que tu possas viver de uma forma intensa com Jesus Cristo. Aleluia! Quais são as tuas resoluções quando tu tiveres 60 anos, 70, 80, 90, quando estiveres no leito de morte e tu fores obrigado a refletir sobre a tua vida? O que é que tu traçaste hoje e o que é que tu vais dizer? Qual é a reflexão que vais fazer? Eu atingi coisas, eu conquistei coisas, eu cheguei a lugares, eu fui a patamares diferentes, ou eu fui fiel? Ou eu vivi para Jesus, ou eu me entreguei, ou eu vivi uma vida intensa de relacionamento com Jesus Cristo. Será que nós podemos dizer, eu conheço Jesus, Ele é meu melhor amigo, e Ele esteve ao meu lado sempre, eu nunca o abandonei, eu fui fiel até o fim? Aleluia! Eu quero dizer isso no meu leito de morte. Eu quero dizer que eu fui fiel. Amém? Vocês já ouviram falar no Billy Graham? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Amém. Alguns. Glória a Deus. O Billy Graham, ele é muito famoso. Ele já faleceu há alguns anos. Ele ficou conhecido porque ele foi considerado o maior evangelista dos nossos tempos, do século XXI. Já está? Muito obrigado. Uma hora depois, né? Ficou. Amém. E Billy Graham, então, ele era muito conhecido porque ele fazia cruzadas em África, por exemplo, e eles alugavam estádios enormes e iam milhões de pessoas para ouvir aquele homem pregar. E ele pregava sobre a simplicidade do Evangelho. Jesus Cristo veio para nos salvar, nos resgatar. Vocês, pelo nosso caminho, não podemos nada, mas Ele veio para nos salvar. E eram milhões de pessoas, milhares de pessoas que eram convertidas naqueles momentos, naquelas horas. Então, um homem muito usado por Deus. E ele, nos últimos tempos de vida, não é? Havia o pastor da igreja dele, ele já não pastoreava porque ele estava mesmo muito idoso. O pastor da igreja dele ia semanalmente à casa dele antes da pregação e pregava para ele. E no final perguntava: Billy Graham, como é que foi? Gostaste? Foi bom? Não foi? Diz-me qual é a tua opinião, não é? E ele dizia: sim, é muito bom, tal. E houve uma vez que esse pastor da igreja foi ter com ele e falou, não é? Olha, tu lembras-te uma vez que foi aquela conferência, aquele seminário em que tu foste, e estavam lá milhares de pessoas, na cidade X do estado X, aquilo tocou-me imenso, a tua pregação alcançou tanta gente e tanta gente chorou, se entregou a Deus. Tu lembras-te daquilo, tu lembras como é que foi? Eu já estava muito velhinho, não é? E ele falava poucas palavras, pouquíssimas palavras. E as poucas palavras que ele dizia, sempre quando falavam dessas situações, do passado dele, daqueles momentos gloriosos em que ele pregava, ele só sabia dizer uma coisa, não é? Aquilo tudo foi Deus. Se não fosse por Deus eu não conseguia. É tudo para Ele. Foi tudo porque Ele quis. Foi tudo da vontade dEle. Um homem que chegou até o final da sua vida e conseguiu dizer isso. Amém? Que acumulou fama, que acumulou riquezas, que acumulou uma família enorme, grande. Hoje o filho dele é líder do ministério que ele deixou. Mas que soube dizer no final da vida, tudo foi por causa dele, tudo foi por ele. Ele permitiu, ele fez e ele agiu. Eu quero que nós possamos dizer isso na nossa vida, irmãos. Eu tenho um novo trabalho melhor, é porque Deus quis. Eu ganho mais hoje do que ontem, é porque Deus abriu a porta. Eu tirei uma boa nota na minha escola, entrei numa boa faculdade, Deus permitiu que eu o fizesse. É tudo por Ele e para Ele. Amém, igreja? Não vamos tentar abrir portas que Ele fechou. E vamos entender que quando Deus abre uma porta, nós não temos que ter medo que o diabo a feche. Não precisamos ter medo. Se Ele abriu, nós podemos entrar. Podemos entrar. Porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que abre a porta, ninguém pode fechar. E aquilo que Ele fecha, ninguém pode abrir. Diz ao teu irmão, confia no Deus que abre as portas na tua vida. Às vezes nós lutamos e pedimos, Deus, abre a porta.
da salvação. E Jesus diz, a porta está escancarada. Deus abre a porta para uma família melhor. E Ele diz, eu já abri a porta, ela está aberta. Tu tens que pegar nos teus pezinhos e entrar. Deus abre a porta de uma vida com um propósito, uma vida com felicidade real. Deus diz, eu já tenho essa porta aberta para ti. Porque antes da fundação do mundo, eu planeei essa porta aberta para ti. Eu sei dos planos que eu tenho para ti e eles estão prontos. Agora eu quero que tu te prepares para te levantares e andares e passares por essa porta que eu já preparei para ti. Amém, igreja? Deus não luta contra o diabo. A gente tem essa ideia de que Deus anda a lutar contra o diabo, não é? E Deus faz esforço, diabo, venci. Não, Deus não precisa disso, irmãos. Deus tem todo o poder é dele. O diabo não é nada diante de Deus, nada. Aquilo que Deus quer, Deus faz. E se Ele deseja salvação para a tua vida, Ele já abriu essa porta, amém? Se Ele deseja salvação para a tua casa, Ele já abriu essa porta. Diz ao teu irmão, entra pela porta em nome de Jesus. Amém. E a segunda coisa é, recebe o teu novo nome. Olha a coisa interessante. Quando Jesus diz, venho em breve, retém o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Aleluia. E também escreverei nele o meu novo nome, aquele que tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas. É engraçado que Jesus está a falar para esta cidade de Filadélfia, que já tinha mudado de nome 2 vezes. Ela já se tinha chamado Nova Cesareia 2 vezes. E entretanto voltou a chamar-se Filadélfia. Jesus usa esse contexto dessa cidade para dizer que Ele vai mudar o nosso nome. Aleluia. E Ele vai escrever o nome dEle na nossa testa. Aleluia. Vamos abrir em Apocalipse 14, versículo 1, em nome de Jesus. Nós estamos quase a acabar. Apocalipse 14, versículo 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem abriu diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, então olhei e diante de mim estava o Cordeiro. Quem é o Cordeiro, irmãos? Jesus. Em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu Pai. Aleluia. 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 O nome dele, o nome do Cordeiro na sua testa. Vamos abrir em Apocalipse 22, 3 e 4. Aleluia. Estamos no último capítulo da Bíblia. Capítulo 22, versículo 3 e 4. Diz assim, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus... o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas. Aleluia. Olha a coisa incrível, vou continuar. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Aleluia. Tu tens o nome do Senhor na tua testa. Amém. Eu quero abrir com vocês em Mateus 16. Amém. Mateus 16. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 16. Aleluia. Vamos ler o versículo 13, em nome de Jesus. Diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O Filho do Homem é Jesus, não é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Este era o nome de Simão, não é? Simão chamava-se Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que tu desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia. Nós temos as chaves do reino, e nós temos um novo nome na mesma passagem. Olha que coisa incrível. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, porque Pedro significa pedra, não é? E Jesus usou essa palavra para dizer que sobre aquela pedra ele vai edificar, ele vai construir a sua igreja. A pedra é Jesus, mas Pedro ia servir de líder para aquela igreja. Então Jesus entrega as chaves do reino nas mãos de Pedro e diz: aquilo que tu ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que tu desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus entrega a autoridade nas mãos da igreja dele. E diz: aquilo que a igreja viver será ligado no céu, e aquilo que a igreja deixar de valorizar na terra será transformador para o mundo. Então Jesus diz: a igreja passa a ter autoridade sobre este mundo para condená-lo e para julgá-lo. Quem nos diz que nós não podemos julgar está errado. A igreja tem poder de julgamento sobre o mundo, sim. Nós podemos olhar para o mundo e dizer: o mundo está num caminho de pecado. Mas nós podemos dizê-lo quando nós reconhecemos a trave que está no nosso olho também. Nós só podemos julgar o mundo quando sabemos dos nossos próprios erros e dos nossos pecados. Amém? Deus nos deu poder e Deus entregou nas nossas mãos algo fantástico, as chaves do reino, para que nós possamos desbloquear nesta terra aquilo que Jesus deseja para nós. Nós somos chamados para viver um propósito. Deus nos chama por um nome diferente. Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Paulo. Deus mudou o nome de Pedro. Deus muda o nosso nome hoje para o nome que Ele deseja, porque um nome é uma identidade. Um nome é uma identidade. E Deus não aceita para ti a identidade que o mundo quer. Deus quer uma nova identidade para a tua vida. Amém? Então que esta igreja nos ensine que nós temos que ser fiéis, nós temos que resistir e nós temos que saber dizer ao Senhor: Deus, eu confio que as portas que Tu abres são as portas melhores para eu poder caminhar. Eu não quero andar pelos caminhos que eu crio. Eu não quero abrir portas por minhas forças. Eu quero ir contigo, Jesus, pelo Teu caminho. Amém? E eu quero que essa seja uma nova santificação do nosso coração, enquanto nós vamos hoje participar da Santa Ceia. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.